Ministério Público do Trabalho discute realidade de catadores de lixo. Coordenadoria Nacional do MPT desenvolve programa para reduzir conflitos trabalhistas. Justiça ganha mais agilidade com o processo eletrônico. E no estúdio, o Procurador Regional do Trabalho, Dr. Maurício Corrêa de Mello, e o Presidente Nacional da OAB, Dr. Ofir Cavalcante, debatem os avanços da Justiça Eletrônica. Começa agora o Trabalho Legal, um programa realizado pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Ministério Público do Trabalho discute a urgência de ações contra a emissão de agentes poluentes, além de medidas de proteção ambiental, do trabalho e renda dos catadores que sobrevivem da comercialização dos materiais recicláveis. O tema é polêmico e motivou uma audiência pública em Maringá, no estado do Paraná. Lá vem Dona Maria. Os passos lentos revelam um esforço sem tamanho. Aos 53 anos, ela caminha para mais um dia de serviço. Já são 12 anos catando lixo nesse aterro em Brasília. As marcas no rosto e no corpo contam um pouco da sua história. Aos poucos, ela se transforma na Dona Maria do Lixão, como é conhecida por aqui. Meias, tênis e luvas. Tudo o que ela usa para tentar se proteger foi garimpado daqui, do lixão. Sol quente, poeira e um cheiro nem um pouco agradável. No fim do dia, o resultado: R$15. Este é o valor do lixo recolhido durante as 9 horas de trabalho. Mas para Dona Maria, o preço é bem maior. O pior dia que eu passei, o medo, que eu passei, foi nesse dia. Que eles abriram a tampa da carreta e deixou a tampa que ela fica assim, fica lacrada, né? Quando a carreta está despejando, ela folga, né? E a carretinha batendo na minha cabeça. O pior dia que eu passei foi esse, de medo. Eu preciso de tomar remédio para poder trabalhar. Mas o pior mesmo para a Dona Maria são as situações de risco de morte que ela já passou nesses 12 anos. Estou com problema de coluna séria, estou com problema no rins e tenho uma biritite, que tem hora que dá uma tontura, em mim, que eu não consigo trabalhar, obrigado a sentar. Só se eu estiver tomando remédio mesmo, para poder aguentar, Uma adolescente de 15 anos, Aurilene Marcelino, não teve a mesma sorte de Dona Maria. Foi atropelada por um caminhão quando recolhia o lixo neste aterro em Brasília. Foi levada para o hospital com vida, mas não resistiu e morreu 3 dias depois. Na época, o Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação civil pública depois de constatar a existência de trabalho infantil no lixão de Brasília. Lamentavelmente, essas crianças existem e trabalham lá no aterro. Não obstante, o Ministério Público do Trabalho está investigando isso há aproximadamente uns 2 anos. Eu recebi esse processo, de imediato chamei aqui a autarquia que explora o aterro, que administra o aterro, que por sua vez terceiriza isso para empresas que exploram aquele aterro e expondo uma situação de grande preocupação. Primeiro, a exposição dessas crianças, de cidadãos brasileiros, que deviam receber a proteção do Estado, que é prevista a nível constitucional, essa preocupação que isso se repita há 50 anos. E me disseram, inclusive, mas doutor, isso acontece há 50 anos, mas não deveria e não vai continuar esse tipo de situação. Então, eu recebi esse processo, me chamou essa atenção constitucional e legal e também situações que chegam ao nosso conhecimento de crianças morrendo em lixões no Brasil afora. A seguir, MPT realiza programa para reduzir conflitos trabalhistas. Não saia daí, a gente já volta. Reduzir os conflitos trabalhistas e democratizar as relações de trabalho. Estes são os objetivos do Programa Nacional de Promoção da Representação dos Trabalhadores. Conheça agora quais as vantagens do programa desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho. A eleição de um representante entre os trabalhadores de uma mesma empresa está prevista na Constituição de 1988.
desde que ela tenha mais de 200 empregados. No entanto, a norma não vem sendo aplicada na prática, como explica o procurador do Trabalho, Ricardo Brito. É verdade que quando a gente fala em mais um trabalhador com garantia de emprego, o empresário sempre pensa num ônus, tá? Mas é importante os empresários considerarem que com a figura do representante ele tem um conhecimento muito maior dos seus próprios trabalhadores, do que acontece no local de trabalho, então isso facilita até para o próprio empregador para conduzir o seu negócio, o seu empreendimento. Incrementar o entendimento direto entre empregados e empregadores. Este é o objetivo do Programa Nacional de Promoção da Representação dos Trabalhadores, desenvolvido pela CONALES, a Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical. O projeto é destinado para empresas com mais de 200 empregados e visa o diálogo direto entre um representante eleito pelos funcionários com as gerências da empresa. O representante não tem o poder de negociar coletivamente, né? Ele está sempre negociando, está sempre conversando com o empregador, mas quem celebra a negociação coletiva e os instrumentos normativos é o sindicato. O representante seria um canal direto de comunicação rápida e eficiente entre empregados e empregador. O diálogo não substitui a atividade sindical, mas possibilita que os empresários tomem conhecimento imediato e com antecedência dos problemas que afligem os trabalhadores. Primeiramente, o projeto abordará 2 grandes setores da economia: construção civil e supermercadista. As áreas foram consideradas menos organizadas, não possuem entidades sindicais de projeção nacional. Além disso, são setores que envolvem grandes quantidades de trabalhadores. Para os trabalhadores, ações como estas são motivadoras. Dona Genoveva, de 64 anos, trabalhou como balconista durante décadas em países da Europa. Mas por lá não existem representantes, muito menos projetos como este. De volta ao Brasil, ela, que gostou tanto da ideia, já tem planos para ser uma representante. Bom, eu gostaria primeiro ser amiga de todos, né? E depois mostrar um pouco da minha experiência de trabalho, dos meus 54 anos e meus 34 anos de carreira, assim, entre Brasil e a Europa. Vai se destacar aquelas pessoas que gostam realmente de trabalhar, aquelas pessoas que gostam de ser líder, e todo líder é um bom trabalhador. E por isso eu acho muito bom escolher o melhor de nós todos, né, que esteja decidido a crescer na empresa, representar o seu trabalho, e assim será bom para todos. Um sistema desenvolvido para informatizar todos os tribunais brasileiros deve tornar mais rápidas as tramitações de casos que chegam ao judiciário. A repórter Luana Carvalho mostra agora os detalhes da Justiça Eletrônica. Um projeto que está deixando para trás toneladas de papel e muita burocracia. O MPT Digital e o PJE-JT são ferramentas de processo eletrônico que já faz parte da rotina do Ministério Público do Trabalho e da Justiça do Trabalho. Elas trazem inovação, economia e agilidade. Primeiro, em termos de recurso material, em tese, a gente elimina a questão do papel. Então, você está poupando árvores é um recurso muito importante para todo mundo, né? Por outro lado, uma questão de tempo, não só do processo, mas de tempo de gerenciar esse processo. Um advogado que tem fazer a petição, ele sai do seu escritório, às vezes pega um engarrafamento, procura uma vaga para estacionar o seu carro, simplesmente para protocolar um documento, que agora ele vai simplesmente poder apertar enviar, né? Existem certificações de recebimento, existe uma certeza de que esse documento foi enviado, de sua integralidade, né? E isso economiza muito tempo para o advogado, não só no decorrer do processo, mas na sua atividade profissional também. As ferramentas estão trazendo ainda mais benefícios no que diz respeito ao andamento dos processos. Bruno quase perdeu o prazo para peticionar um processo, mas com a nova tecnologia foi possível realizar a tempo. É um certo alívio, porque com a demanda que nós temos que lidar no dia a dia de inúmeros prazos, inúmeras tarefas simultâneas,
realmente é um recurso que facilita, sim, o exercício do nosso trabalho. E tem novidade por aí. O Ministério Público do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho vão integrar o MPT Digital e o PJE-JT. O objetivo é facilitar a comunicação entre a Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho, agilizando a tramitação dos processos. A partir da integração, os procuradores poderão peticionar pelo MPT Digital e emitir pareceres diretamente no PJE. A Justiça do Trabalho também vai poder intimar o MPT por meio eletrônico. E a primeira reunião da comissão especial, que trabalhará na criação da ferramenta, deve ocorrer ainda este mês. Toda vez que a gente fala de integração de sistemas, você tem uma maior inteligência dos dados que estão dentro de um banco de dados. Ou seja, são informações, processos que são importantes tanto para o Poder Judiciário quanto para o Ministério Público e que agora juntos vão poder ser acessados tanto pelo Ministério Público quanto pelo Poder Judiciário sem esses entraves naturais que são dos processos físicos. No próximo bloco, a Justiça Eletrônica continua em pauta. Para discutir o assunto, eu recebo no estúdio o presidente nacional da OAB, Dr. Ofir Cavalcante, e o procurador regional do Trabalho, Dr. Maurício Corrêa de Mello. Não saia daí, a gente já volta. Aumentar a celeridade da justiça, diminuir a imensa quantidade de papel e, assim, amenizar a agressão ao meio ambiente. A justiça eletrônica veio para ficar. Não há como negar que a implantação do processo judicial completamente sem papel simplifica a burocracia e torna a justiça mais ágil. Sobre isso, eu converso agora com o presidente nacional da OAB, Dr. Ofir Cavalcante, e com o procurador regional do Trabalho, Dr. Maurício Corrêa de Mello. Muito obrigado pela presença de vocês no trabalho legal. Dr. Ofir, o processo eletrônico ele foi criado em 2006. De lá para cá, o que a gente pode dizer que mudou? Olha, esse é um processo que, tal qual a democracia em nosso país, tal qual a história, ele caminha a passos vagarosos. É necessário que se mude culturas, é necessário que se quebre paradigmas. Sair do papel e passar para o virtual de uma vez só é algo que demanda tempo, é algo que demanda convencimento e demanda, sobretudo, estrutura por parte do Estado brasileiro para que funcione e funcione bem, independentemente do Judiciário desejar, independentemente do Ministério Público do Trabalho desejar e da própria advocacia desejar, é necessário que haja estrutura para isso. E, lamentavelmente, a infraestrutura de telefonia em nosso país ainda está muito a desejar, deixa muito a desejar. Por isso, a Ordem dos Advogados do Brasil tem um posicionamento claro, ela é favorável ao processo eletrônico, mas ela também tem um posicionamento crítico em relação ao processo eletrônico, sob pena do processo eletrônico macular um princípio constitucional que é do amplo acesso à justiça. Cidadãos brasileiros, advogados que têm que ingressar em nome desses cidadãos, não poderão fazê-lo na medida em que não há estrutura para isso. Portanto, a Ordem quer discutir mais amplamente essa questão e, quem sabe, até que isso venha paulatinamente, ainda não se abandonando o papel. Doutor Maurício, então, nesse contexto que o doutor Ofir citou, é necessário, então, que se caminhe junto, tanto no judiciário, né, no caso, essa evolução que o processo eletrônico traz para o judiciário, é necessário caminhar também com o executivo, caminhar com o legislativo, para que todos andem aí, avancem juntos? Nós compartilhamos as preocupações da OAB, dos advogados, no sentido de que o processo judicial eletrônico não pode acabar importando um obstáculo ao acesso à justiça. Mas, por outro lado, nós conhecemos as vantagens, reconhecemos essas vantagens e entendemos que é preciso avançar nesse sentido. Para esse avanço, é importante também o diálogo, é importante que todas as instituições, os advogados, o Ministério Público do Trabalho e o Poder Judiciário, também os demais órgãos do Executivo, a questão do orçamento, tudo isso esteja bem articulado para que não ocorra nenhum tipo de prejuízo ao jurisdicionado e às pessoas que atuam perante o Poder Judiciário. Trabalhando normalmente. Essas preocupações, elas levaram
a OAB, junto com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, se reunir para discutir que forma implementar esse avanço, que forma fazer com que realmente isso aconteça paulatinamente, né? Não há dúvida de que a pauta foi uma pauta positiva, foi uma pauta de apoiamento ao processo eletrônico como um todo. Entretanto, essas preocupações, claro, elas não podem emperrar, mas elas precisam ser levadas em consideração. Pelo lado da advocacia, e a ordem tem que falar pelo lado da advocacia, que nos preocupa muito, quanto à quebra de cultura. A cultura hoje é do papel e nós não temos ao nosso lado nenhum tipo de hierarquia para exigir do advogado que ele se adapte a esse processo. Diferentemente do Ministério Público, diferente da magistratura trabalhista, que se houver uma determinação, todos vão seguir. A advocacia não é bem assim. Ela vai ter que seguir porque senão não vai conseguir ter acesso. Mas isso ela vai ter sempre ao lado dela a Ordem dos Advogados do Brasil para que isso não seja feito de modo a excluir digitalmente as pessoas, excluir digitalmente os advogados. Os advogados não têm recursos do orçamento para poder bancar toda a estrutura necessária. O poder público, lamentavelmente, aí o judiciário, não coloca em cada comarca deste país estrutura necessária para que os advogados possam até utilizar essa estrutura com scanner, computador, internet adequada, a fim de que o advogado possa peticionar eletronicamente. Os advogados têm que comprar todo esse equipamento, têm que também buscar cada vez mais operadoras de telefonia que possam viabilizar o uso da internet. Isso a gente sabe que no Brasil não se tem com facilidade. Há estados no Brasil, sobretudo na região norte, nordeste, que nem banda larga tem. É algo que nos preocupa muito. Nós temos que ter responsabilidade nesse processo. O custo desse avanço não pode ser o custo da jurisdição, não pode ser o custo do acesso à justiça. Por isso, a Ordem volta a repisar nesse tema e quer continuar a debater. Doutor Maurício, a gente sabe que várias procuradorias regionais do trabalho aí pelo Brasil enfrentam esse mesmo tipo de situação, que é a questão da falta de infraestrutura. Nesse contexto, trazer à bala esse assunto que é a evolução por meio do processo eletrônico, eles conseguem atingir, eles conseguem chegar até esse processo ou é difícil também para as PRTs? Nós temos uma experiência interna no Ministério Público do Trabalho, que é o nosso sistema chamado MPT Digital. Nós tentamos unificar o nosso programa, permitindo também maior eficiência na atuação do Ministério Público do Trabalho. O ideal, aliás, é que esse sistema se comunique com o processo judicial eletrônico, aumentando também a eficiência e automatizando algumas funções e permitindo uma maior celeridade da nossa atuação. Nós temos essa experiência também da dificuldade de estrutura, mas internamente no Ministério Público do Trabalho, é claro que a nossa realidade é muito diferente da realidade do Justiça do Trabalho, que é muito mais ampla do que o Ministério Público, mas nós conseguimos superar muitas das dificuldades que tínhamos inicialmente com a infraestrutura. Algumas questões eles colocam e também temos essa preocupação, inclusive não só da infraestrutura interna, dos equipamentos que nós temos que adquirir, mas também dos serviços que precisam ser prestados conforme disse o doutor Ofir, a questão da banda larga, a questão de acesso veloz e fácil e não tão oneroso ao sistema da internet. O Ministério Público do Trabalho tem travado um diálogo com o Tribunal Superior do Trabalho justamente para unificar aí a questão dos softwares, no caso do Ministério Público, o MPT Digital. No que a virtualização, nesse contexto, pode colaborar para o andamento dos processos dentro do Ministério Público, dentro do DST? Esse diálogo está sendo travado simultaneamente ao processo de implantação. O que vai trazer de facilidade essa comunicação no sentido, nós vamos poder ter informações do sistema do processo judicial eletrônico em tempo real, com velocidade, aumentando a nossa eficiência de atuação. Ao mesmo tempo, nós também poderemos, por meio do nosso próprio sistema, ajuizar ações, peticionar perante a Justiça do Trabalho. Isso será o quadro ideal. Nós estamos ainda caminhando para isso com soluções intermediárias. Mas o ideal que nós buscamos é o que chamamos de interoperabilidade dos sistemas, o que permitirá a comunicação entre o sistema da Justiça do Trabalho e o sistema do Ministério Público do Trabalho. Flui com mais certeza, né? Exatidão.
Nós com isso também conseguiremos diminuir o retrabalho. Por exemplo, as informações cadastrais que estão no processo não precisarão ser lançadas novamente no nosso sistema e vice-versa. O que nós tivermos de informações sobre o nome da empresa, CNPJ, todos os dados poderão ser aproveitados no envio à Justiça do Trabalho. A gente espera que isso aumente a nossa eficiência de atuação. Doutor Ofir, em relação às informações divulgadas virtualmente, dentro do processo eletrônico, existe uma confiabilidade, uma segurança na tramitação? Não há dúvida de que sim. O processo é extremamente seguro, até porque ele é fundado dentro de uma outra concepção. Não é a questão do login e senha, é uma concepção que leva em consideração o algoritmo, que são equações matemáticas e são muito difíceis de ser quebrada a segurança desse processo eletrônico, sobretudo quando é feito pela certificação digital, que é uma exigência para que esse sistema possa funcionar. Esse é mais um dado também que precisa ser colocado da própria possibilidade do Estado brasileiro viabilizar que se tenha em todos os locais do Brasil, onde há comarcas da Justiça do Trabalho, onde há vara da Justiça do Trabalho, empresas que possam viabilizar, fornecer o token ou um cartão com um chip que possa permitir isso, que é a certificação digital. Portanto, é algo que também precisa avançar. Nós estamos colocando isso não para jogar areia nesse sistema, no processo eletrônico, que eu entendo que será um processo efetivamente importante e será alcançado em determinado momento. A grande questão é a realização disso a toque de caixa. Resolveu fazer, vamos ter que fazer. Não se considerou uma situação que inclusive levamos para o TST, de que desde 2006, cada tribunal criou um sistema. Nos 27 estados da federação, praticamente cada um tem um sistema. Acho que o DF agora que vai implementar, não tinha implementado nada. E esses sistemas não se comunicavam, não havia a interoperabilidade de que fala o doutor Maurício. O advogado aprendia dentro de um sistema, agora as funções mudaram completamente. Sistemas que funcionavam perfeitamente, como o Paraná, como a Paraíba, como o Sergipe, foram abandonados, milhões de reais jogados fora para se colocar um sistema único. Ótimo, chegou-se a um sistema único. Só que esse sistema é muito mais complexo. Esse sistema ajuda sim, mas ajuda a justiça brasileira. Em que sentido? O funcionário da Justiça do Trabalho vai ter muito menos trabalho do que tem hoje, porque quem vai fazer tudo é a parte. É o advogado que vai ter que colocar todos os dados, é o membro do Ministério Público que vai colocar todos os dados também quando peticionar, e o servidor da Justiça do Trabalho vai ficar sem esse tipo de trabalho. É algo que eu tenho dúvidas até que ponto vai ser bom para a justiça como um todo. Nós temos um posicionamento de apoiamento, volto a repetir, mas de reservas quanto isso poderá melhorar o processo em nosso país. A pressa preocupa e exige cautela. A pressa ela é inimiga da perfeição. Toque de caixa só se for na área militar, porque fora dela nós temos que ter um compasso de espera necessário para quebrar paradigmas, para acostumar as pessoas a essa nova cultura, para que o Estado dê infraestrutura necessária. Nós não podemos colocar a carroça na frente dos bois. É o que está acontecendo em relação a essa vontade do Tribunal Superior do Trabalho de levar à frente esse projeto, que é um projeto que precisa ser muito bem maturado. Para a gente finalizar, doutor Maurício, uma vez implementado, qual o principal benefício que a virtualização da justiça pode trazer para o trabalhador, para a sociedade em geral? Quando estivermos nesse ponto, podemos chamar de estado da arte do sistema, quando ele estiver funcionando, com certeza vai trazer benefícios para todos. Mesmo essa preocupação do doutor Ofir em relação à própria parte, lançar os dados, nós temos um afunilamento nos tribunais na área do cadastro, na área do cadastramento. Quando isso for fácil de fazer para a parte e diluído entre as partes, pode ser que aumente a eficiência e a velocidade de tramitação. Então, só que isso tem que ser realmente muito fácil para a parte, não pode ser um obstáculo. E para que isso aconteça,
tem todas essas questões de infraestrutura que o Dr. Lufir trouxe que têm que ser superadas e colocadas. Mas, em última análise, com certeza o processo judicial eletrônico vai trazer benefícios para toda a sociedade, vai trazer uma maior velocidade na prestação jurisdicional, vai trazer uma maior precisão na prestação jurisdicional, vai também até, inclusive, diminuir custos na tramitação do processo. Tem uma série de reflexos, né? Nós temos que concluir nesse sentido. Realmente é uma conquista, o processo judicial eletrônico é uma evolução, é uma exigência legal, né? É uma decisão do nosso país, o processo judicial eletrônico, e nesse modelo ideal, garantindo, né, todas as prerrogativas do Ministério Público, todos os direitos das partes, todas as garantias dos advogados, e se respeitando todas essas questões, com certeza será benéfico para a sociedade. Tá certo, então. Eu conversei agora com o Procurador Regional do Trabalho, o Dr. Maurício Corrêa de Mello, e com o Presidente Nacional da OAB, Dr. Lufir Cavalcante. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no programa. Muito obrigado. O Trabalho Legal desta semana fica por aqui. Você também pode acompanhar o nosso programa pela internet. É só acessar o site www.mpt.gov.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!